Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live de hoje, dando sequência aí à nossa leitura bíblica em ordem cronológica por 2 anos, onde diminuímos a velocidade e aumentamos a profundidade. Seguimos o nosso plano de leitura, fazendo também o nosso devocional pessoal, né? Cada um vai fazer o seu devocional, o OBA, como nós demos esse nome, OBA, Oração, Bíblia e Aplicação. Então a gente lê as escrituras sagradas, né? E nós mesmos vamos construindo o nosso caderno de devocional. Imagine que presente realmente a gente finalizar um tempo, um período, um livro, 1 ano, 2 anos com aquilo anotado, daquilo que nós tivemos experiências com o Senhor durante a nossa leitura. Então, gente, é maravilhoso demais, né? E hoje nós estamos aqui na nossa leitura de Levítico. E a leitura de hoje, eu vou até deixar salva aqui, é Levítico. Então vamos entrando aí, minha gente. 5 e 6, né? Ó. Então vamos entrando aí, vamos convidando aqueles que ainda não chegaram, né? Aqueles que ainda não chegaram para estar conosco aqui nessa leitura. E eu já adianto aqui, né, que o livro de Levítico é um livro que às vezes assusta um pouco, é uma linguagem e é uma história que parece tão distante de nós, né? Que a gente fala, meu Deus, como é que isso vai se aplicar à minha vida? É muito importante a gente saber e sempre se lembrar que tudo aquilo que foi escrito foi para o nosso ensino. Tudo que foi escrito no Antigo Testamento era sombra daquilo que estava por vir, né? Então, a gente vai observando isso, a gente vai observando essa leitura desse jeito, né? Então, muitas coisas que nós vemos aqui no Antigo Testamento não devem ser feitas como eram ali. Por quê? Porque isso dentro de uma leitura e de um entendimento panorâmico da Bíblia e de um entendimento do plano de redenção, a gente percebe que é o quê? Que são ensinamentos que o Senhor está trazendo para nós, que está apontando para algo que ainda viria, que seria a plenitude. E nós sabemos que é o Cristo. Então, é isso que nós estamos vendo aqui, inclusive muito aqui em Levítico. Esse livro de Levítico, né, nós já estamos aqui no capítulo 5 e 6, que vamos ler no dia de hoje. Então, é um livro que é dado justamente para os sacerdotes saberem conduzir o povo à adoração a Deus. Por quê? Porque a gente já começa a ver que a adoração a Deus não é a partir de nós, mas é a partir do próprio Deus. É Ele que, este mesmo Deus, que deu todas as instruções de tudo, da lei, que trouxe tudo isso, agora vai instruir os sacerdotes como conduzir todo aquele povo à adoração a Ele, à adoração a este Deus. Então, existe, né, a adoração a Deus que é agradável a Ele. E é isso que a gente precisa conhecer e aprender, tá? Então, dentro disso, no livro de Levítico, o contexto e o panorama é o seguinte: o povo então tinha saído do Egito, né? Eles já tinham saído aí da escravidão do Egito. Eles foram para o Monte Sinai, lembra que eles ficaram lá, teve as reclamações deles, mas eles chegaram lá, a lei foi entregue para eles, e aí construíram o tabernáculo, e aí, né, o Senhor aqui vai o quê? Ele continua ensinando aos sacerdotes. Ele não entrega a lei e esquece, não. Ele entrega a lei e dá instruções de como essa lei deve ser aplicada ao povo, né? Então isso acontece aonde? Aqui no livro de Levítico, tá bom? Então, é isso que nós estamos vendo. E aqui o início do livro de Levítico, ele vai trazer um assunto muito importante para o povo, que é o que? É o sistema de sacrifícios.
é esse sistema de sacrifícios. E nós vamos ver isso desde o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? A gente vai vendo isso aí com as principais ofertas que nós encontramos aqui, que são 5. Tá, gente? Então, eu quero trazer aqui, aproveitar essa live de hoje para fazer uma introdução sobre isso. Então, nós vemos que, primeiro lugar que eu preciso saber, que nós vemos isso de, porque o animal, tem que matar o animal, tem que sacrificar o animal, essas coisas tudo horrorosas, né? Você olha assim e fala assim, meu Deus, não quero ler esse livro, como que pode um Deus fazer um negócio desse? Né? A gente começa a ter essa sensação, às vezes, na leitura de Levítico. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte, que a palavra que é usada aqui para sacrifício também é usada para oferta. Então, a gente vê que os sacrifícios, na verdade, né, são ofertas ao Senhor. Então, a gente tem a oferta, o sacrifício de holocausto, que é tratado aqui no capítulo 1 de Levítico. Esse sacrifício, ele também pode ser chamado oferta de holocausto. Então, a gente vê que depois vem a oferta dos cereais, a oferta pacífica, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado. Esses são os 5 principais sacrifícios aqui que nós vemos no sistema de sacrifício que o Senhor elabora para esse povo, para que eles possam compreender o que, minha gente? Aquilo que eu sempre digo, o plano de redenção, tá? Então, isso o Senhor vai desenhando para eles. E aí você olha e fala assim, ai meu Deus, mas é tanto bicho, é tanta coisa. Mas eles viviam num contexto que isso era muito normal, né? Hoje também, gente, se você vai no churrasco, come uma picanha, come uma fraldinha na mostarda, ou você come uma asinha de frango, um animal teve que ser sacrificado para você poder comer e se esbanjar no seu churrasco. Ou comer a sua asinha de frango, ou comer o seu peitinho grelhado. O animal teve que ser sacrificado. É que a gente está um pouco mais distante disso. E lá não, lá eles estavam inseridos dentro disso. Diferente. Eu lembro quando criança, a minha avó ia na feira, comprava os bichos mortos, levava para casa para matar. Matava ali na hora, na frente, você pegava o bichinho, falava, não, vó, não vou comer isso não. Ela pegava, vem filho, matava o bicho, depenava as galinhas, fazia uma... Então, é por isso que quando eu leio isso daqui, eu preciso entrar dentro daquela cultura, né? Dentro daquele contexto. Então, aquilo ali para eles, e olha só o que eu vou te dizer, que sensacional, gente. Aquilo ali para eles, primeiro, era muito comum. Aquilo não causava isso que causa em nós. Não, pelo contrário. O Senhor, inclusive, ele canaliza os sacrifícios na adoração a Ele, tá? Então, ele canaliza, ou seja, ele retira aquilo que era muito comum para eles, que era em todo tempo eles sacrificavam os animais, ele matava os animais, e ele canaliza, ei, é somente dessa forma. Então, ele, de certa forma, dentro do contexto, ele canaliza, ele diminui, inclusive, os sacrifícios. Por quê? O que ele traz? Ele traz propósito para o sacrifício. Então, antes que era, por que eu digo antes para eles, tá? Vamos viajar nesse tempo. Aperte o cinto aí, bora viajar na história. A gente está aqui no ano 1400 antes de Cristo. E dentro daquele contexto, o povo tinha saído do Egito. Tinha saído de qual cultura do Egito? Uma cultura politeísta, onde eles estavam acostumados a ver muitos sacrifícios de animais. Não só de animais, como sacrifícios humanos. Para quem? Para quem? Para os deuses. Para os deuses deles, que eram milhares, porque era uma cultura politeísta. Então, eles sacrificavam para aquilo. Para quê? Para alimentar os seus deuses. Então, eles vinham disso, onde o sacrifício era muito comum, onde eles
para tudo eles matavam porque eles faziam barganha com os deuses deles para conseguir fertilidade, para conseguir isso, para conseguir aquilo. Então eles faziam para conseguir algo daqueles deuses. O Senhor agora traz o seu povo e fala assim: ei, não é para conseguir nada comigo. Agora eu vou canalizar. Agora eu vou trazer propósito. Por quê? Porque vai haver o derramamento de sangue. Porque a palavra de Deus já diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas eu vou trazer propósito. E nós percebemos que as ofertas e os sacrifícios que nós vemos aqui, oferta e sacrifício no mesmo sentido, né? Ou seja, toda oferta, todo sacrifício é uma oferta ao Senhor. Tá? Então, a gente vê que eles faziam aquilo, mas agora tinha propósito. Para eles não era desse jeito. Por quê? Porque a gente vê os bichinhos de hoje e a gente tem a mentalidade do quê? De pet shop. Ai, por que isso do bichinho? Ai, porque... Não, a gente tem que entrar aqui, mergulhar nessa história aqui. Cai por terra a mentalidade de pet shop. Ai, porque meu bichinho? Ai, por que isso? Não, gente. Você comeu aí um estrogonofe delicioso? Um animal teve que ser sacrificado. Teve que ser sacrificado. Ou você acha que ele se entregou voluntariamente? Não. Não. Ele foi sacrificado. Então, quando eu começo a ver isso e a trazer à minha consciência isso, eu consigo ler com as lentes de Cristo, tá? Então, eu começo a ver que isso não está tão distante assim. Né? Eles viviam dentro daquilo ali. Nós hoje vamos no supermercado, a carne já está prontinha ali para nós. Mas eles não. Ok, gente? Essa introdução aqui, né? Já começa a abrir um pouco a nossa mente para o entendimento? Sim, gente. Bota um joinha aí para eu ver se sim. Isso tudo para a gente começar a leitura de Levítico com outro olhar, não com repugnância, mas um olhar de deixa eu perceber aqui alguma coisa. Amém? Olha aí que coisa maravilhosa, é isso, tá? Então a gente começa a ler com esse olhar, a gente aperta o cinto, entra na história e vê que eles viviam ali dentro daquela cultura, onde antes se matava para alimentar os milhares de deuses que existiam no Egito, e agora Deus está dizendo, é o único Deus. E existe um propósito no sacrifício. O sacrifício que também é no mesmo significado de oferta. Tá bom? Então é o seguinte, gente, e eu quero, antes de entrar no capítulo 5 e 6, que é a leitura do dia de hoje, eu quero trazer desde o capítulo 1, só para a gente trazer aqui um panorama, tá bom? E a gente já vai ler os capítulos do dia de hoje. Primeiro que a gente vai ver aqui que o capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 5, nós temos as 5 principais ofertas ao Senhor, ou sacrifícios ao Senhor, tá? Então nós temos o primeiro, que é o de holocausto, no capítulo 1, oferta de holocaustos. No capítulo 2, oferta de cereal. No capítulo 3, oferta de comunhão. No capítulo 4, oferta pelo pecado. No capítulo 5, né? Ali, 5, a gente tem a oferta pela culpa. Tá? Então, nós temos aí as 5 principais ofertas ao Senhor, sacrifícios ao Senhor, que são esses: holocausto, cereais, comunhão, pecado e culpa, tá? E isso aqui tá pedindo o quê, minha gente? O que é que pede isso daqui? Mapa mental. Bora fazer o mapa mental. Hoje não, mas eu vou fazer com vocês. Hoje a gente vai fazer a leitura aqui, mas eu vou fazer um mapa mental sobre isso daqui, que é sensacional, gente. Sensacional. Eu não aguento isso, é muito bom. Você vê que você lê? Você não já fica aí pedindo? Vai dizer que não estava aí na ponta da língua o mapa mental. Tava, porque a gente já está acostumado com isso. Isso é sensacional demais, gente. É sensacional. Então a gente lê isso aqui, ó, eu já estou assim, ó, doida para fazer o mapa mental, né? E você também, olha aí, ó. Então tá. Mas vamos lá. Então essas 5.
dessas 5 ofertas ou sacrifícios que nós encontramos aqui, do capítulo 1 ao capítulo 5 de Levítico, 5 e 6, né, porque o 6 ainda vai tratar da oferta pela culpa, nós vemos o seguinte: as 3 primeiras ofertas aqui, holocausto, cereais e da comunhão, ou a oferta pacífica, depende da sua leitura aí, da sua tradução. Então tem holocausto, oferta de cereais e a oferta de comunhão ou a oferta pacífica. Essas 3 são ofertas voluntárias. Elas são ofertas voluntárias. A pessoa faz como forma de gratidão a Deus. Vejam como Deus canaliza os sacrifícios, como ele traz propósito para o sacrifício. Não é de qualquer jeito, nem de qualquer maneira, existe um propósito. Então a gente vê nessas 3 primeiras, tá? Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Levítico. Capítulo 4 de Levítico e o capítulo 5 e 6 vão tratar da oferta pela culpa e oferta pelo pecado. Essas 2 ofertas, então, esses 2 sacrifícios, eles são obrigatórios. Tá? Então, aqui eu já tenho um panorama sobre as 5 principais ofertas que o povo era ensinado para fazer a Deus. As 3 primeiras, holocausto, cereais e pacífica, eram voluntárias. Eles faziam como forma de gratidão. Eu vou falar mais sobre isso depois, quando nós fizermos o mapa mental, tá bom, gente? E as outras 2, que é oferta pelo pecado e oferta pela culpa, elas eram obrigatórias. É a que nós vamos ler aqui no dia de hoje. Tá, gente? Sensacional, não é não? Ai, vai dizer que não? Então vamos lá. Então agora vamos começar aqui a nossa leitura do dia de hoje. Meu Deus, 8h18, gente, mas a introdução foi importante para a gente compreender e com maior profundidade o texto de hoje e o que a gente leu desde então, né? Porque tem gente que já parou e disse, não quero ler, começa a ler o capítulo 1, que diz que tem que matar o bicho, queimar o bicho, fala, não quero mais ler esse negócio. Não, gente, bora continuar, tá? Bora continuar. Vamos dar graças a Deus por esse tempo. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo, obrigada por esse dia, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam. Ensina-nos, que teu Espírito Santo nos dirija, Senhor, nos instrua, Senhor Deus, para a tua verdade, para a tua vontade, que escamas dos nossos olhos caiam, Senhor, e nós possamos contemplar a beleza do Cristo através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, minha gente. Vamos começar com Levítico capítulo 5. Óculos, gente, não tá aqui meu óculos. Tô precisando já, hein? Bora lá. Ai, que delícia, gente. Diz assim, ó. Se alguém... Eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá bom, gente? Nova Versão Internacional. Diz assim, ó. Se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de animal de rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado, tá? Olha só que coisa a gente já começa a perceber aqui, sobre algo que ele não tinha consciência daquilo. Mesmo assim, ele é culpado. Presta atenção, gente. Olha lá, a gente já vai finalizar aqui o entendimento sobre esse texto. Diz assim, versículo 3. Se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando o souber, será culpado. Tá? Culpado. Olha isso. Mesmo sem a consciência daquilo. Gente, eu amo ler a Bíblia dessa forma. Por quê? A gente tá lendo a Bíblia aqui, a gente tá lendo nesse capítulo aqui, mas a gente vai acrescentando tudo aquilo que a gente já leu. Aí começa a vir, né?
na nossa mente, porque o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar de tudo aquilo que ele já nos tem dito. Isso é o que Jesus diz. O Espírito Santo de Deus nos faz lembrar de tudo aquilo que ele já nos tem dito. Então eu começo a ler isso aqui, eu começo a me lembrar de coisas que nós já estudamos aqui nas nossas lives. O Senhor vai trazendo à nossa memória aquilo que ele já nos disse, tá? Isso aí, gente, vocês já estão escrevendo aí, né? Ó, vamos lá para o versículo 7. Diz assim, ó. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor. Um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta do sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É oferta pelo pecado. Olha aqui, oferta pelo pecado, tá bom? Nós estamos falando sobre a oferta pelo pecado. O sacerdote, então, oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer as 2 rolinhas e os 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha, como oferta pelo pecado. Veja, nós estamos falando aqui, neste capítulo, sobre a oferta pelo pecado, tá? Oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso, porque é oferta pelo pecado, né? Então faz parte de uma das 5 principais ofertas aqui que são entregues ao Senhor, tá? Como nós vimos, as 3 primeiras são voluntárias e as 2 últimas elas são obrigatórias. Tá? As 3 primeiras como gratidão, como restauração, né? Como a paz com o Senhor. E as 2 últimas, elas são obrigatórias porque são a oferta pelo pecado e pela culpa, tá? Então, estamos aqui na oferta pelo pecado. Versículo 12. E ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela com uma porção memorial e queimará essa porção no altar. Que altar é esse, minha gente? A gente já se lembra, né, do altar do holocausto, né, que foi colocado lá no tabernáculo. Em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor dele por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. Então, a gente vê que a oferta pelo pecado, né, que nós vemos aqui, é a oferta onde a pessoa mesmo, com a consciência de que pecou ou não, ela é pecadora. O que eu lembro disso aqui? Eu lembro sobre quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo, deixa eu ver se é o 5 ou... Aqui, ó. Olha, gente, em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, olha que coisa. Quando o Senhor vê a corrupção do povo e ele envia, então, né, o plano da arca de Noé. E lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, diz assim, ó, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal o desígnio do seu coração. O desígnio do coração do homem, ele é continuamente mal. Então, há maldade em nós, né? Então, a gente vê que o pecado, esse é o pecado que está em nós. Então, assim, seja de forma consciente ou não, existe o pecado em nós. Ah, não, mas eu não tive a intenção, mas há pecado. Há pecado em nós. Então, por isso que esse povo tinha que continuamente, né, a gente vai ver aqui sobre esse pecado, inclusive o sumo sacerdote, quando ele entrava uma vez por ano, ele
pagava, né? Pagava pelo pecado de todos. E inclusive dele mesmo, que nós vamos ver lá em Levítico, creio que capítulo 16 mais para frente. Sensacional. Vou até ver que dia que vai cair aí esse Levítico, que vai ser bem importante. Tá, gente? Então, ou seja, a gente percebe que o pecado nos torna culpados, tá? O pecado nos torna culpados diante de Deus. Agora vamos aqui, ó. Versículo 14 do capítulo 5, diz assim, ó. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro pecando... Agora a gente está na oferta pela culpa, tá? A quinta oferta que nós encontramos aqui já no início de Levítico, que trazem as principais ofertas ou os principais sacrifícios a Deus. Tá bom? Então a gente está aqui na última delas, que é a oferta pela culpa. Tá? Então ele diz assim, ó. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro de rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Ó, grife aí na tua Bíblia a palavra restituição, tá? Ó, cadê? Aqui, ó. Fará restituição. Grife aí, tá? Na tua Bíblia. Cai dia 30. Próxima segunda. Gente, eu já vou dizer pra você. Não pode perder da próxima segunda, hein? Olha, como cai, né, gente? Como cai? Justo no dia da nossa live. Não dá pra perder, hein? Já vou avisar vocês aqui. Ó, então, versículo 16 do capítulo 5. Diz assim, ó. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Então, a gente está observando aqui que a oferta pela culpa, ela tem algo além. Presta atenção aqui, olha que coisa interessante para a gente observar. A oferta pela culpa, ela vai além do sacrifício ali. Vai ter o sacrifício, mas também a restituição, que é 1/5, ou seja, 20% do valor vai ser agregado. Aí eu me lembro do quê? De quem? De quem que eu me lembro? De quem que eu me lembro com isso daqui? Me digam aí de quem que você lembra com esse texto aqui, se você lembrou de alguém. Bíblico, tá, gente? Bíblico. Me diga aí se você lembra de alguém, tá? Que fez a restituição. Isso aqui é muito maravilhoso, gente. Isso aqui é muito maravilhoso da gente entender. Porque o que a gente entende? Nós entendemos um princípio, tá? Nós vamos compreendendo aqui um princípio, tá? Ó, vocês estão falando vários nomes aí. Ai, aí, ó. A sol brilhante. Zaqueu. Aham. Zaqueu. Aqui nós estamos vendo, olha só que coisa interessante, né? Quando eu vejo isso daqui, eu vejo que a restituição em relação a Jó, que vocês falaram, né? Foi algo que, presta atenção, olha só que coisa interessante. Aqui nós estamos falando sobre essas ofertas. Ó, nós chegamos num ponto aqui interessante. Tá? Eu vou abrir um parênteses, porque eu acabei fazendo uma pergunta e gerou aqui vários nomes, e olha só que coisa interessante. Na história de Jó, o Senhor, ele colocou aquela situação, nós já estudamos sobre Jó, vimos sobre a perspectiva terrena e a perspectiva celestial, né? Então nós vimos que aquilo que acontece sob uma perspectiva celestial, nós não encontramos justificativas, razões, respostas nas coisas terrenas. Né? Isso foi o que aconteceu. E quem restitui lá na história de Jó? Presta atenção, olha. Quem restitui lá na história de Jó é o próprio Deus. É Deus quem dá a Jó o dobro de tudo que ele tinha, né? Foi Deus quem deu.
de volta. Por quê? Porque aconteceu na perspectiva celestial. Aqui não. Esse texto que nós estamos lendo aqui é sobre aquilo que o homem vai entregar para Deus para cobrir o seu pecado e a sua culpa. Tá? Vocês viram a diferença? Então aqui é a restituição que o próprio homem vai fazer a Deus diante do seu pecado e da sua culpa diante de Deus. Então ele vai restituir a quem? A quem ele ofendeu. Como? Com 20%. E aí, quando eu leio a palavra de Deus como um todo, né? Nós não chegamos lá ainda, mas lá no Novo Testamento nós vemos um rapazinho chamado Zaqueu, que quando ele tem um encontro com o Senhor, ele restitui tudo que ele fez, né? Tudo roubo que ele fez a todas as pessoas que ele causou. E ele restitui muito além daquilo que a lei aqui estava pedindo. Então, isso gera em nós o quê? Opa, eu pequei. Eu tenho responsabilidade com aqueles a quem eu feri. Olha isso. Amém, gente? Então, isso aqui da oferta pela culpa é o quê? É trazer para nós a consciência de que, além de eu ter pecado contra Deus, eu pequei contra o próximo. Eu vou restituir o próximo. E ele diz assim, amém, gente? Aí, no versículo 17, diz assim, ó, eu já vou falar mais sobre isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz um pouco de confusão. Na oferta pela culpa, na oferta pelo pecado. Mas isso é coisa do passado. A gente vai compreender isso aqui hoje, na live de hoje. Sabendo a diferença das duas ofertas. Tá? Ó, então diz assim no versículo 17. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Nós grifamos restituição. Agora a gente vê aqui, ó, sofrerá. Deixa eu grifar aqui, ó. As consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Tá vendo? Nós estamos aqui na quinta e última oferta, que são das 5 principais ofertas ao Senhor, nós estamos na oferta pela culpa. Tá? Assim, o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Disse ainda o Senhor, vamos até o versículo 7. Do capítulo 6 agora, versículo 1, e a gente vai até o versículo 7, e nós vamos entender isso daqui. Você vai entender isso daqui, a diferença disso aqui. Eu garanto. Olha isso aqui. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo, no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido, e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, ou que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Ou seja, você tem responsabilidade sobre a sua culpa. Versículo 5 ainda, né? Fará restituição plena. Acrescentará a isso 1/5 do valor, né? 20%, e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. Ou seja,
A oferta pela culpa, além do sacrifício, ainda existe a restituição ao ofendido. Versículo 6. E por sua culpa trará o sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro de rebanho sem defeito, devidamente avaliado. Dessa forma o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que ele fez e o tornou culpado. Então vamos lá, minha gente. Olha só. Fez um pouquinho de confusão? Fez um pouquinho de confusão? Me diga aí se fez um pouquinho de confusão esse negócio de oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Meio que misturou um bocadinho, né? Não fica um pouquinho confuso um bocadinho? Fica um bocadinho confuso? Ou só para mim que fica um bocadinho confuso? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar um papel aqui que eu gosto de escrever, né, gente? Escrever aqui com vocês. Fica um bocadinho, né? Fica meio que misturado um bocadinho, né? Ó, então como que eu faço? Bom, as 3 primeiras, mas isso é coisa do passado, vem comigo aqui, gente. Ó, as 3 primeiras, então, ok, né? Holocausto, cereais e a pacífica, a gente já viu, são voluntárias. Agora aqui nós temos as 2 que são uma pelo pecado e uma pela culpa. Então, a oferta pelo pecado, tá? Então, a oferta pelo pecado, ela era feita ao Senhor como? Por quê? Porque como a pessoa pecou, ela tem culpa sobre aquilo, ela tem uma responsabilidade sobre aquilo. Então, ela vai ofertar ao Senhor para voltar, né, para ser perdoada pelo Senhor por aquele pecado que ela cometeu, tá? Então, é o perdão sobre a culpa que ela tem perante o Senhor. A oferta pelo pecado. Tá? Então, vamos falar só da oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado. É a oferta que a pessoa dá. É a oferta que a pessoa dá para o Senhor, conforme a lei está dizendo aqui, pela culpa que ela tem agora diante do Senhor, porque ela errou, ela pecou, tá? Então ela foi lá e deu o animal que foi sacrificado e ela vai sair de lá depois daquilo, ok, como nós lemos no texto aqui, ela sai perdoada. Agora, a oferta pela culpa, vejam bem, a oferta pelo pecado, então, é pela culpa que essa pessoa tem diante do Senhor, pelo pecado que ela cometeu. Agora, a oferta pela culpa é a oferta que ela faz ao Senhor calma aí, como é que diz a palavra? Pelo pecado que ela fez ao outro, que ela vai ter que restituir. Então, se a oferta pelo pecado, é um pouco confuso, mas já vai coisar. Deixa eu achar uma palavra aqui, oferta pela culpa, é a oferta que ela entrega, pela consequência do seu pecado. Tá? Pela consequência do seu pecado. Eu vou dar um exemplo para você, você vai compreender. Então, a oferta pelo pecado é a oferta que eu dou ao Senhor pela culpa que eu tenho do pecado agora. Eu pequei, eu tenho culpa diante do Senhor. Então, eu oferto aquilo e eu estou perdoada. Agora, a oferta pela culpa é pela consequência gerada do pecado que eu tive no outro. Por isso a necessidade da restituição. Por isso a necessidade da restituição. Ou seja,
Já não é somente com o Senhor. Agora você vai fazer a oferta ao Senhor, mas também vai restituir o outro. Vamos um exemplo e agora vai ficar bem claro para você. Eu peguei um carro emprestado da minha amiga, tá? Peguei um carro emprestado de uma amiga minha. Peguei esse carro, bati o carro no poste. Aí eu chego para minha amiga e falo, amiga, me perdoa, bati teu carro no poste. Amiga do céu. Acabou com a frente do carro, mas olha, amiga, eu tô bem, graças a Deus eu tô bem. Olha, tá aqui, eu já tô confessando o meu problema para você e tá tudo bem. A amiga vai olhar para ela e vai falar assim, tá, e meu carro? E meu carro? E agora? Quem é que vai pagar o prejuízo? Quem vai pagar o prejuízo? Por quê? Porque o carro teve um alto prejuízo no carro. E agora? Quem vai pagar? Aí entra a oferta pela culpa. A oferta pela culpa é o quê? É justamente o pagamento dessa dívida. E aí eu vejo que a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa apontam para Jesus Cristo. Ele não só nos perdoa da culpa, do pecado diante de Deus, como Ele paga toda a nossa dívida. Vocês entenderam? Com a história do carro? Por quê? Eu não posso simplesmente chegar diante da minha amiga e falar, amiga, me perdoa. Não. Agora é restituir ao próximo. Então, eu ofereço a Deus. E aí sim, vem com certeza você, porque a gente era culpado e aí a gente é perdoado. Tanto por Deus quanto pelo próximo. Reconciliação com Deus, reconciliação com o próximo. Tá aqui, amiga, teu carro novo. Ficou claro? Melhor? Por isso que eu falei pra gente grifar, né? Restituição. Lá no versículo 17 do capítulo 5, também grifar. Sofrerá as consequências da sua iniquidade. Por quê? Restituição. E aí eu olho e coloco isso tudo em Cristo. Ele não só levou sobre si a nossa culpa, como pagou o preço, pagou a nossa dívida na cruz. E por isso que o pecado, o texto bíblico vai dizer que o pecado ele gera morte. E Cristo pagou isso. Ele pagou a nossa culpa perante Deus e também ele restituiu tudo aquilo que nós fizemos. Para quê? Para que houvesse o quê? Uma reconciliação entre Deus e entre o nosso próximo. Quando Jesus morre na cruz, ele restitui a nossa relação com Deus e com o próximo. Oferta pela culpa, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Amém? E aí, ele continua a partir do versículo 8. E a gente começa... Olha aí, tá vendo? É isso. E aí, o que acontece, né? Aqui a gente vê que o perdão, e o que eu preciso compreender disso? Sobre esses pecados aqui que eram obrigatórios e não voluntários. Vocês estão vendo por que ele é obrigatório?
Porque começa a conscientizar o povo a necessidade desesperada de quem? De um substituto. Quem? Jesus. Por quê? Porque isso era obrigatório. Ou seja, não existe caminho que não seja através de uma substituição. Não existe perdão se não for através do substituto, Jesus Cristo. Então o povo começa a entender isso. Só que no Antigo Testamento eles tinham que fazer isso sempre. Sempre. E quando nós olhamos para a palavra de Deus em Isaías capítulo 53, vai comigo lá. Isaías 53, só pra gente... Cereja do bolo só dessa parte. Ainda vai ter a cereja da aula de hoje ainda. Vamos lá para Isaías 53. Diz assim, ó. Olha, versículo 5, Isaías 53, versículo 5, olha isso aqui. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Um sacrifício único e suficiente. Ó, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então a gente vê versículo 10 agora para finalizar essa cereja do bolo dessa parte da nossa leitura bíblica, e vamos finalizar a leitura de hoje, hein? Olha lá, versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma. Como? O que está escrito na sua Bíblia? Escreva aí, o que está escrito na sua Bíblia? Versículo 10 de Isaías 53. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma, como? O que está escrito na sua Bíblia? Escreva aí. Quero ver. Oferta pelo pecado. Meu Deus do céu. Ou expiação pelo pecado. Ou seja, Jesus Cristo cumpre essa oferta perfeita a Deus, que sobe a Deus como um aroma agradável. A oferta de Cristo que se entrega, Ele paga isso daqui. Ele paga uma vez por todas. Essa oferta faz expiação pela oferta do pecado, pela oferta da culpa, na cruz do Calvário. Sensacional, né? É sensacional. Eu não aguento não, gente. Não aguento. Não aguento. Versículo 8. Diz assim, ó. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Como eu falei, havia uma regulamentação do holocausto. Não era qualquer pessoa, de qualquer jeito, de qualquer maneira, aonde quisesse. De forma alguma. Tinha um procedimento que era feito. E isso fazia o quê? Focava ali os sacrifícios. Com um propósito. Tá bom? Então diz assim: ele terá que ficar queimando até de manhã, sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Então aqui ele está falando de Levítico 1.
né, sobre a oferta de holocausto ao Senhor. E o holocausto era queimado totalmente. Apontando para quê? Para uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Tá bom? Totalmente dedicada ao Senhor. A oferta de holocausto fala sobre isso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará do lado do altar. Depois, trocará de roupa e a levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantendo-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumando o holocausto sobre o fogo, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Agora, do capítulo 2 de Levítico, a oferta de cereal. Tá aqui a partir do verso 14 de Levítico, capítulo 6. Tá? Então, agora, o que ele está fazendo? Ele está regulamentando cada uma dessas 5 ofertas aqui principais. Tá? Então, ele está dizendo como devem ser feitas. Essa é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e sem lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Lembra da tenda do encontro, né? Aquele lugar que era o lugar do encontro com o Senhor, da tenda do Senhor, né? Dentro do tabernáculo. E aqui está falando sem fermento, porque o fermento, né? Significava justamente o pecado. Essa oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É santíssima, como oferta pelo pecado e como oferta pela culpa. Gente... Meu Deus, olha que coisa linda isso. É tão maravilhoso quando a gente começa a mergulhar nisso daqui. E aí dá vontade de parar no texto, né? Dá vontade de parar e ficar meditando nisso aqui. É santíssima. Como oferta pelo pecado e pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Tudo que nelas tocar se tornará santo. O Senhor disse também a Moisés: esta é a oferta que Arão e os seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido. Um jarro da melhor farinha como a oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare-a com óleo numa assadeira, traga bem misturado e apresente a oferta de cereal partida em pedaços, como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará essa oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo, e será totalmente queimada. Toda oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que ofereceu o animal comerá em lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocar na carne se tornará santo, e se o sangue respingar na roupa, será lavada em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxugada com água. Somente os homens da família do sacerdote poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para a propiciação no lugar santo, não será comida. Terá que ser queimada. Gente, nós finalizamos aí a nossa leitura do dia de hoje, né? Bota a cerejinha aí, vamos ver a cerejinha do bolo de hoje. Com esse conteúdo, que às vezes numa leitura, né, a gente acaba passando. Então a gente organizou aqui, a gente conseguiu, de certa forma, organizar essas ofertas aqui, entender que todo sacrifício a Deus é uma oferta a Ele.
né? Vimos que são 5 principais, as 3 primeiras, Levítico 1, 2 e 3, falam das 3 primeiras que são voluntárias, são ofertas de gratidão, são ofertas de reconhecimento, né, da provisão de Deus. E as 2 últimas, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, são obrigatórias de todo o povo, né? Uma sendo a culpa que a pessoa tem diante de Deus pelo seu pecado, e a oferta pela culpa é a oferta que ela dá pela consequência do pecado que ela teve para o próximo. Tá bom, gente? E vemos que tudo isso se cumpre em Jesus Cristo. Ai, sensacional, eu amo demais isso. E agora, né, finalizando isso, eu quero falar com vocês, quero trazer a nossa cereja do bolo de hoje, que eu vou ler na minha outra, eu leio aqui, né, gente, na NVI com vocês, mas eu gosto dessa daqui, ao meio da revista e atualizada. E por isso eu quero ir com vocês lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Abra lá comigo 2 Coríntios, capítulo 5. E a gente vai ler esse versículo para fechar essa live de hoje. E nós nos encontraremos ainda essa semana. Que dia, minha gente? Quinta-feira, às 8 horas da manhã. Tá bom? 2 Coríntios 5, versículo 21. Olha que coisa mais linda. A cereja de hoje. Vamos ler versículo 20 e 21, tá? 2 Coríntios 5, versículo 20 e 21, tá? Diz assim, ó: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. A reconciliação, lá no Antigo Testamento, se dava como? Pelo sacrifício. E agora, no Novo Testamento? Pelo sacrifício que Cristo já fez. Diz assim, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo cumpre tudo aquilo que apontava, tudo aquilo que era sombra no Antigo Testamento, se cumpre em Cristo Jesus. Ele é o sacrifício substitutivo. Já não há necessidade de sacrifícios. Como foi feita a pergunta aqui, no Antigo Testamento tinham sacrifícios dos animais. E agora, como é feito? Agora é pela confiança no sacrifício feito por Jesus Cristo. É pela fé. É pela convicção na palavra de Deus, onde tudo aquilo que apontava, tudo aquilo que era sombra, agora em Cristo é a realidade. Não há necessidade mais de quê? De sacrifícios de animais. Por quê? Porque aquilo apontava para Cristo. Quando Cristo veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morre naquela cruz. E como nós vimos em Isaías 53, versículo 10, ele toma sobre ele a culpa e o pecado que estava sobre nós. Ele cumpre assim a justiça de Deus. Nós, então, estamos em Cristo. Quando Deus olha para nós, ele olha através do sangue do Filho dele. Então é pela fé. E por isso, Romanos, vamos lá para Romanos, capítulo 12, no versículo 1. Diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual é o sacrifício que temos? É o sacrifício para conseguir algo de Deus? Não. Nada do que a gente pode fazer. Nós não somos merecedores. Não é por aquilo que você faz. É por aquilo que Cristo já fez. É
é pelo sangue que ele derramou. Que ele veio progressivamente ensinando ao povo uma consciência da necessidade desesperada de um substituto. Jesus Cristo cumpriu isso na cruz. Então hoje, é pela fé que nós somos salvos. É pela fé que nós temos os nossos pecados perdoados. Então, é o sacrifício, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É agradável a Deus e não a você mesmo. Não é sobre aquilo que você gosta de fazer. É sobre o que Deus quer que nós façamos. É sobre aquilo que nós devemos fazer para agradar a Ele. E não aquilo que é agradável a nós. E é aqui que o bicho pega. Porque às vezes nós vivemos a nossa vida religiosa naquilo que é agradável, aquilo é confortável, aquilo que é conveniente para nós. Aí a gente vai com o nosso padrão de amor, bondade e justiça sobre aquilo que é agradável para nós, achando que fazer aquilo que é agradável para nós vai agradar a Deus. Não. É o que é agradável a Deus. Eu vou me alinhar. Como? Eu preciso conhecer a palavra dele e conhecer a forma em que ele é agradável, agradado. Amém, minha gente? Porque ele se fez sacrifício em nosso lugar. Já não há necessidade mais do sacrifício dos animais. Aquilo era sombra. Aquilo estava só gerando no povo uma consciência de quê? De que Cristo é o nosso substituto. Ele morreu, ele tomou sobre si a nossa iniquidade, o nosso pecado, para que eu pudesse caminhar hoje por fé. É pela fé que somos salvos. Não é por aquilo que você faz. Não. É pela fé em Cristo. E então, o que eu faço é uma resposta ao entendimento e à fé que eu tenho de que Cristo é o meu substituto. De que Cristo morreu naquela cruz no meu lugar. Ele tomou sobre si o pecado e a culpa. E agora eu vivo uma vida em resposta a isso. Como? Vivendo para agradar a Deus. Não para conquistar algo dele. Não. Mas uma vida em louvor, em gratidão a Deus por aquilo que ele já fez por mim. É por isso que lá em Efésios, no capítulo 2, vamos lá comigo. Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Bote aí. Vamos ler isso daqui e a gente finaliza, tá? Diz assim, ó. Efésios 2, 8, 9 e 10. Diz assim, ó. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós já fomos criados para as boas obras. Então as boas obras não me tornam aceitáveis a Deus. Não. As boas obras já é consequência de eu ser aceitável a Deus pelo sangue de Jesus. Vocês entendem isso? As minhas boas obras não me tornam aceitáveis a Deus. Não me tornam aceitável a Deus. Não. As minhas boas obras, elas são uma resposta, uma consequência
de que Deus já ter, pela fé, compreendido que Cristo morreu por mim. Então, é uma resposta, porque eu já fui feita para a boa obra. A boa obra é apenas um alinhamento à vontade de Deus. Aí diz assim, ó, versículo 10, né? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então é sobre gratidão, é sobre entendimento, é sobre graça, é sobre fé. Não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre a minha capacidade humana, não é sobre o meu coração. Ai, meu coração é bom, não. Não é bom não, teu coração. Meu coração também não é bom, não. A gente acha, né, que nosso coração é bom. Não, mas é porque eu sou muito boa, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não é não. A gente precisa alinhar a nossa mente, o nosso coração ao Evangelho. Todos nós somos caídos, e se não fosse pelo sangue de Cristo, Ele sim que veio, como nós lemos agora, para nos substituir, o nosso destino não seria com o Senhor. Seria distante dEle, por toda a eternidade. Tá bom? Então, que Deus abençoe. E quinta estamos aqui de novo com a nossa live, nossa leitura bíblica. Sensacional. Tá bom? Então deixa aqui na live, no corpo da mensagem dessa live, o que mais te chamou a atenção nesse estudo de hoje. Tá bom? Deixa aqui escrito. Tá, gente? Deus abençoe.